Você está na vibe de Prometeu. Se você já se sentiu perdido ou deixado para trás pelos avanços tecnológicos ou por desconhecimento, esse podcast é para você. No episódio de hoje vamos aprofundar o tema profissional da era digital. Esse é o quarto episódio de uma série que estamos fazendo sobre esse tema, onde comentamos os artigos publicados no blog Avisara que vão ajudar você na sua transformação digital e se tornar um profissional da era digital. Cada episódio aborda um artigo diferente, com dicas, exemplos e recursos para você se atualizar e se qualificar nessa área. Então fique ligado e não perca nenhum episódio dessa série incrível. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre os conceitos básicos de ser um profissional da era digital, como as características, as habilidades, os desafios, as oportunidades e a importância que esse perfil tem para o mundo atual e para o futuro. Se você não ouviu esses episódios, nós recomendamos que você ouça, pois eles são muito importantes para entender o conceito de profissional da era digital. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um artigo muito interessante disponível no blog Avisara. O artigo se chama Quais são as competências essenciais de um profissional da era digital? Nesse artigo, você vai conhecer quais são as competências essenciais de um profissional da era digital, ou seja, aquelas que são fundamentais para que você possa se destacar e se adaptar no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo e exigente. Você também vai ver que essas competências não são apenas técnicas, mas também comportamentais e de gestão, e que elas podem ser desenvolvidas e aprimoradas com prática e dedicação. Você vai ver que essas competências são a base para que você possa aprender e aplicar outras competências específicas de cada área ou função que você deseja atuar. Ficou curioso? Então fique atento, aumente o som e escute o resumo dos principais pontos abordados no artigo neste quarto episódio. Quem sabe você não tem alguns insights com eles? E não se esqueça de curtir o episódio e acessar o link do artigo completo na descrição. Vamos lá! Primeiro ponto. O que são competências essenciais? Competências essenciais são aquelas que são indispensáveis para qualquer profissional que queira se manter relevante e competitivo na era digital. São aquelas que permitem que você se adapte às mudanças, resolva problemas, crie soluções, trabalhe em equipe, se comunique bem, se desenvolva continuamente, etc. São aquelas que fazem a diferença entre um profissional mediano e um profissional excelente. O artigo cita as competências essenciais de um profissional da era digital, entre elas: curiosidade, criatividade, comunicação e colaboração, aprendizagem contínua, resolução de problemas, pensamento crítico e visão estratégica, inteligência emocional e autogestão. Essas competências podem ser classificadas em 3 tipos: técnicas, comportamentais e de gestão. As competências técnicas são aquelas que envolvem o domínio de ferramentas, aplicativos, sistemas, linguagens, etc. As competências comportamentais são aquelas que envolvem a forma como você se relaciona com as pessoas, com o ambiente e consigo mesmo. As competências de gestão são aquelas que envolvem a forma como você planeja, organiza, executa, monitora e avalia as suas atividades e as dos outros. Segundo ponto. Por que as competências essenciais são importantes? As competências essenciais são importantes porque elas são a base para que você possa desenvolver outras competências específicas de cada área ou função que você deseja atuar. Por exemplo, se você quer ser um programador, você precisa ter competências técnicas como saber usar linguagens de programação e bancos de dados. Mas também precisa ter competências comportamentais como criatividade, colaboração, comunicação. E também precisa ter competências de gestão como liderança e negociação. As competências essenciais são importantes porque elas são as que mais se adaptam às mudanças que a tecnologia provoca no mercado de trabalho. Por exemplo, se você sabe se adaptar, aprender continuamente e inovar, você não vai ficar obsoleto, mas vai se atualizar e se qualificar constantemente. Se você sabe colaborar, comunicar e liderar, você não vai ficar isolado, mas vai se integrar e se destacar nas equipes. Se você sabe negociar, prestar e persuadir, você não vai ficar sem oportunidades, mas vai gerar valor e reconhecimento. As competências essenciais são importantes porque elas são as que mais se relacionam com a sua realização pessoal e profissional. Por exemplo, se você tem resiliência, inteligência e gestão emocional, você não vai se abater, mas vai superar os desafios e as dificuldades. Se você tem raciocínio lógico, criatividade e inovação, você não vai se limitar, mas vai criar soluções originais e eficientes.
Se você tem aprendizagem contínua e adaptabilidade, você não vai se acomodar, mas vai buscar o seu crescimento e o dos outros. E aí, gostou do resumo do artigo? Ficou com vontade de ler o artigo completo? Então não perca tempo e acesse o link do artigo na descrição do episódio. Lá você vai encontrar mais informações, exemplos e recursos para se tornar um profissional da era digital. E não se esqueça de curtir, comentar e repassar o podcast para os seus amigos, familiares e colegas. Quem sabe eles também não se interessam pelo tema e se juntam a você nessa jornada. Que pena! Chegamos ao fim do 4º episódio. Esperamos que você continue acompanhando a série de episódios sobre o tema Profissional da Era Digital. Não seja deixado para trás. Na vibe de Prometeu, o conhecimento te liberta. Até a próxima!